Voltei e vou fazer mais um vídeo pra vocês. E hoje eu também queria anunciar que eu vou lançar o meu segundo livro. Pra quem não sabe, eu devo ter dito pra vocês que eu consegui escrever um livro em 30 dias. E vocês devem ter ficado curiosos de como que eu faço isso. É assim, eu tenho uma facilidade muito grande em conectar as coisas. Então eu consigo pegar um personagem e desse personagem criar um núcleo inteiro em volta dele. Basicamente é o que é a escrita, né? Criar uma história, você cria, não sei como a maior parte das pessoas fazem, mas no meu caso, aparece na minha cabeça uma cena e dessa única cena eu consigo criar um enredo inteiro. Eu acho que já disse também no meu Instagram que a maior parte dos meus livros são romances, mas eles também têm suspense, porque uma das coisas que eu escrevi a minha vida toda era suspense. Então, toda a minha história tem uma reviravolta, toda a minha história tem descobrir alguma coisa, ou alguém se enfiou numa furada e precisa sair dela. E eu lancei, para quem não sabe, o meu primeiro livro dia 29 de janeiro, que tem uns 4 meses, eu acho. E agora eu vou lançar o segundo, que se chama Uma Noiva no Inferno, que é de uma garota americana que mora em Nova York, que vai ser forçada pela família a se casar para ajudar a família. Só que tem tem um suspense bem grande aí, porque a família, aparentemente a família perfeita do marido, não é tão perfeita assim. Mas eu não vou falar mais para não dar spoiler. Então eu vou dizer para vocês como que eu escrevi esse livro tão rápido. Para quem não sabe, eu uso uma tática que é gravação. Por quê? Porque eu às vezes posso ter muita preguiça para começar a escrever. E às vezes não acho que é preguiça, gente. É assim, a minha família inteira foi diagnosticada com TDAH. Somos 7. Bem, claro que todo mundo tem TDAH diferentes, né? Tem meninas e meninos, então são diferentes. E eu tenho uma grande complexibilidade e um problema grande em conseguir me concentrar. Por exemplo, eu posso estar em hiperfoco, então eu consigo ficar concentrada numa coisa só em 3 dias, 10 dias, assim vai. Fico basicamente obcecada por aquilo. Mas fora esses momentos em que eu realmente estou sempre concentrada naquilo, tem os momentos em que eu simplesmente paraliso. Eu sei a minha história na minha cabeça. Por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer é eu não começo a escrever, ou no caso, narrar uma história, antes de ter uma base grande de cenas. Eu digo cenas, mas são capítulos. Cada cena que eu vejo na minha cabeça é um capítulo. Então eu imagino. Capítulo 1 vai ser qual? Tá, eu tenho 5 capítulos aqui, porque eu tenho 5 cenas na minha cabeça. E qual vai ser o primeiro? Tipo, como que vai começar essa história? Como que eu vou começar a contar para outra pessoa essa história? Então eu começo, cena 1. E aí todas as cenas que eu for pensando depois, mesmo as que eu já pensei sobre elas, são sequenciais. Elas têm que ser sequenciais porque são capítulos. E um capítulo tem que se conectar com o outro, que se conecta com o outro, e assim sucessivamente, entendeu? Então, o jeito que eu faço, como eu já tenho as cenas na minha cabeça, eu já tenho todas as cenas, às vezes não todas, né, as outras eu vou criando depois, ou eu modifico uma coisa ou outra, mas já tenho uma base de cenas do começo até o final. Por exemplo, eu agora tô escrevendo um outro livro, fora esse que eu vou lançar, eu tô escrevendo, eu não vou relatar o nome dele ainda, porque eu ainda tô decidindo, estou entre 2 nomes, mas esse outro livro já tem 300 páginas e eu já tenho vários áudios gravados, o que quer dizer que todos os meus livros, eu tenho todos os áudios gravados do primeiro capítulo ao último. É claro que isso é ele antes da revisão, então ele pode ter sido alterado algumas cenas ou ter sido melhorada algumas, aumentar geralmente eu não mudo muito os diálogos. Às vezes eu posso tirar alguma coisinha, mas eu geralmente não mudo muito os diálogos. Eu mudo mais, tipo, colocar mais detalhamento e essas coisas. Então, primeiramente, a minha meta primeiro você vai escrever toda a sua história. Então, o que eu faço? Gravo tudo. O meu livro, do começo ao fim, geralmente, acho que se eu for pensar, deve dar mais de 6, 7 horas de áudios.
E depois eu uso um aplicativo de transcrição, mas você também pode fazer isso pelo Word, você vai falando ali e ele vai escrevendo. É claro que depois você tem todo um trabalho de colocar a pontuação e tal. Mas na revisão é para isso mesmo, a revisão é para você ver o que você quer deixar, o que você quer tirar, o que precisa colocar. Então, não é problema, tá bom? Então, eu escrevi o meu livro em um mês, né, que é 30 dias. E depois, agora, eu estou no processo de revisão, que tá sendo bem demorado. Por quê? Porque eu perco o foco muito rápido. Por exemplo, eu levanto 1 bilhão de vezes para fazer todo tipo de coisa, para ir no banheiro, para comer, para tudo. E isso eu sei que atrasa. Mas eu tento usar as minhas folgas só pra isso. Por exemplo, já fiz tudo que eu tinha que fazer, hoje e amanhã é minha folga, não preciso fazer mais nada, posso ficar com a cara grudada nele. No caso, quando eu fico muito exausta, psicologicamente falando, porque isso, eu tenho cansaço mental, que chama. Tipo, às vezes eu tô muito boa nele ali, tô ali, ele vai vários capítulos, aí eu paro, vou assistir um filme, vou assistir uma série, ou em vez de eu fazer isso, eu alterno. Por quê, gente? Eu vou explicar uma coisa. Eu tô escrevendo 2 livros ao mesmo tempo. E eu posso fazer isso com até mais livros ao mesmo tempo. Mas no momento eu vou começar a fazer sempre de 2 em 2. Por quê? Porque é uma tática pro meu cérebro. É assim, eu preciso entender o que o meu cérebro gosta de fazer e o que ele odeia. Então eu preciso me adaptar a ele. Então o que eu penso? Tô escrevendo ali a minha história. Aí meu cérebro cansou. Tipo, não quero mais mexer nessa história. Tá, eu tô, sabe, tô cheia dela agora. Eu tenho outros capítulos, eu sei quais são, mas meu cérebro não quer fazer. O que eu faço? Alterno. Então pego e vou fazer do outro livro. Então, muitas vezes, se vocês repararem as minhas gravações, se eu fosse mostrar pra vocês, vocês veriam capítulo 1 e 2 de história tal, capítulo 1 e 2 da história outra, capítulo, sei lá, 75 da outra história. Porque eu alterno, porque às vezes o meu cérebro não quer trabalhar naquela história. Por exemplo, às vezes eu acordo pensando, eu preciso fazer a cena 7 desse livro. Mas meu cérebro não quer fazer a cena 7 desse livro. Aí ele vai lá fazer a cena 1 de um livro novo que surgiu do nada. E eu preciso me adaptar ao meu cérebro para conseguir fazer isso, para conseguir ter um resultado final. Porque pra quem já deve ter visto vídeos aqui, eu já sempre fui acostumada a fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Só que eu não conseguia terminar as coisas, porque eu nunca conseguia ir até muito longe. Quer dizer, pra dizer a verdade, a única coisa que eu sempre consegui começar e terminar foi escrever. Eu tenho várias histórias escritas que se eu for começar a publicar aqui, vou publicar acho que uns 3, 4 livros, talvez até mais livros por ano, porque eu tenho várias histórias já prontas, que só precisam de uma boa revisão, é claro, e depois passar por todos os processos, como fazer SBN, registrar, porque não tem nada disso, tá tudo guardadinho comigo, não passei pra ninguém, tá? Eu tenho os direitos total dessas histórias. E antes disso eu vou postar um outro vídeo pra vocês aqui. Eu acho que talvez não esteja no ângulo correto, porque eu tinha feito pro TikTok, mas eu vou colocar aqui pra vocês verem uma cena que tá no meu livro, que vocês podem procurar lá, que se chama A Dama e o Diabo, já está lançado. E o próximo eu devo lançar daqui 1 mês ou alguma coisa por aí. Eu devo lançar esse livro porque ele já tá pronto. Então assim que eu terminar a revisão dele, ele vai pra mão de um profissional que vai fazer a segunda revisão, que é me dizer se tá tudo certo, ver se tem mais algum erro, alguma coisa que passou pelos meus olhos. E depois disso, ele já vai estar prontinho para ser lançado. E é isso, galera. Eu tô tentando ser escritora aos meus 29 anos, né? Mês que vem eu faço 30. E eu espero que até os 30 anos eu consiga ter publicado o meu segundo livro. E aí eu vou também, tenho que me aprimorar para conseguir terminar o terceiro livro. E eu já tô com o primeiro capítulo do quarto. Gente, eu sei que pra vocês pode parecer uma loucura, mas é que o meu cérebro é uma loucura. Eu acho que eu expliquei isso num vídeo aí, que eu falo que eu sou obcecada em criar histórias, tá bom? Então vocês podem ver lá como é que funciona essa minha cachola, porque ela funciona assim, eu não tenho que fazer, eu tenho que me adaptar a ela. Em vez dela se adaptar a mim, é eu que tenho que me adaptar a ela, mas é isso. Vou lançar o meu segundo livro. Tá bom. Tchau, galera. É isso aí.